Alô, alô, como vai? Tudo bem? Guarda Municipal de São Roque, professor Sormani Alves, implacável concurso. Estamos aí junto para que vocês possam aí participar desse concurso, fazer e trabalhar nessa cidade aí maravilhosa, ok? Queria dizer para vocês aqui o seguinte, as aulas que nós vamos fazer aqui agora é uma revisão da parte de atualidades para vocês. Eu escolhi alguns assuntos, algumas perguntas, de acordo com o que foi pedido até a questão do edital. Porque os assuntos mais relevantes, os mais atuais mesmo, de 2020, 2021 para cá, que é o que é, né? Que teve mesmo. Então, eu colocando 2000, porque geralmente a atualidade se coloca geralmente 6 meses, no ano. Mas só que nós tivemos um problema da pandemia muito forte em 2020 e 2021. Então, muitas coisas que aconteceram no início de 2020, até no final de 2019, ainda pode ser cobrado, tá? Então, a gente pode colocar essas perguntas, vamos colocar essas perguntas para vocês, a gente vai falando e vai dar uma explicação para vocês, tá? Espero que vocês gostem, bons estudos, e vamos à primeira pergunta aqui, ó. Com relação ao plano econômico, a nova ordem mundial é marcada pela presença de vários polos de poder econômico no globo. A partir de um critério de classificação, os países do globo, na atualidade, podem ser divididos com relação às questões econômicas, entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Letra B, países centrais e países desenvolvidos. Letra C, países emergentes e países promissores. Letra D, países pobres e países de seleção tardia. E letra E, países socialistas e países de economia planificada. Eu queria falar com vocês que eu procurei, né, em cima de alguns exercícios até da banca organizadora, para a gente poder fazer. Não vai baixar todos não, mas eu coloquei o apanhado aqui do que a gente possa colocar para vocês. Então, na primeira pergunta aqui, a resposta correta, olha aí a questão, a resposta correta é a letra A, país envolvido e países subdesenvolvidos. O mundo hoje, a nova ordem mundial, é dividido isso aí, ó. Olha o mapa aí, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, tá vendo? Onde o Brasil faz parte, essas coisas todas. E a nossa parte, os países desenvolvidos mais no norte aí, e as partes mais baixas que seriam os países em desenvolvimento. Então, nós temos países centrais, que são chamados de países localizados na Europa, América do Norte e alguns territórios asiáticos. Aí vocês estão vendo, né? Estados Unidos, vocês estão vendo a questão do Canadá, vocês estão vendo a Europa, o Japão, tá? A Austrália embaixo. E os países periféricos são os países em desenvolvimento, que são chamados países primitivos, né? De economia primitiva, baseada na agropecuária e exportação de matérias-primas. Ou seja, os países em verde fornecem matérias-primas para os países lá de cima, os países amarelos, desenvolvidos. Esses países amarelos desenvolvidos, eles vendem tecnologia para esses países mais embaixo. Então, o mundo está dividido nessa forma aí hoje, tá, gente? Mais ou menos desse jeito. E temos os BRICS hoje, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são chamados países semiperiféricos ou países emergentes. Então, essa é a nova ordem mundial hoje, tá? Isso é uma questão muito boa de se colocar, para você entender como que o mundo está girando aí. Percebe-se que a China está ali de verde, né, país de desenvolvimento. Enquanto aconteceu essa nova ordem, aconteceu depois que a União Soviética deixou de ser um país socialista, virou Rússia capitalista. Então, ela não fazia parte dessa economia tão forte ainda. Então, é assim a divisão do mundo hoje. Então, a pergunta, na atualidade, pode ser dividida em relação às questões econômicas em os países hoje, na nova ordem econômica, países envolvidos e países subdesenvolvidos. Letra A. Países centrais existe, mas países envolvidos, centrais é a mesma coisa. Letra B. C. País emergente e países promissores é a mesma coisa também. País pobre e país de industrialização tardia não tem nada a ver. E país socialista, não tem socialistas assim, e país de economia planificada. Socialista e economia planificada é a mesma coisa. Então, não tem nada a ver. A resposta é a letra A. A número 2. A crise de refugiados na Europa ainda é uma questão a ser resolvida.
Neste ano, os países do continente receberam um grande fluxo de indivíduos provenientes da África e do Oriente Médio, os quais se dirigiam com destino final a países da União Europeia, como a Alemanha. Assinale uma alternativa que indica o motivo para o intenso fluxo de refugiados para o bloco europeu. Lembrando, olha aí a foto dos refugiados tentando sair do norte da Europa em direção à Itália. Norte da África, desculpa. Olha isso aqui, né, as embarcações clandestinas mesmo, do pessoal do norte da África tentando ir para a Europa. Então, países como Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Egito. O pessoal tenta atravessar o mar Mediterrâneo para chegar ali na Grécia, na parte da Turquia, na Itália, na Espanha e em Portugal. Mas o objetivo final deles é chegar em países como o Reino Unido, como a Alemanha, como a França. Ali seria uma porta de entrada para eles. Então, eles tentam atravessar para uma vida melhor, porque a miséria é muito grande nesses países, certo? Então, eles tentam mesmo. E outra coisa, esses países como a questão da Ucrânia, da Romênia, da Polônia, Bielorrússia, também são países que tentam ir para a Europa, também a parte da Europa Ocidental, para a Alemanha, França e Reino Unido, atrás também, né, de melhores condições. Mas, geralmente, a questão do norte da África foi um assunto muito abrangente em termos de atualidades. Então, a crise do refugiado na Europa ainda é uma questão a ser resolvida. Neste ano, os países do continente receberam um grande fluxo de indivíduos provenientes da África e do Oriente Médio, os quais se dirigiam como destino final a países da União Europeia, como a Alemanha. Assinala uma alternativa que indica o motivo para o intenso fluxo de refugiados para o bloco europeu. Letra A. Busca de melhores condições de emprego e renda nos países europeus. Claro. B. Maior segurança jurídica oferecida pelos refugiados. Nada a ver. A política de imigração de mão de obra qualificada adotada pelos países europeus. De jeito nenhum. A baixa taxa de natalidade existida em maior parte dos blocos de nações europeias. Eles fugiam. É letra A. A busca por melhores condições de emprego e renda nos países europeus. Ok? A terceira questão. Mais de 500 mil pessoas reuniram no centro de Londres para exigir do governo britânico a convocação de um novo referendo sobre o acordo final do Brexit. A cifra de participação foi calculada pelos organizadores do protesto que terminou em frente ao parlamento. Brexit é um termo mais comumente usado quando se fala sobre decisão. Vemos aí o Reino Unido, né? A Inglaterra, uma ilha, né? E Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia. E a gente tem o Reino Unido. O que é o Reino Unido? É Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, que era a Rainha Elizabeth, era a rainha, faleceu, né? Agora é o rei Charles, ele que comanda o Reino Unido. São esses 4 países que fazem parte aí do Reino Unido e ele comanda esses 4 aí. Nesse seguinte, eles faziam parte da União Europeia. Voltando aqui para o mapa aqui, ó. Eles faziam parte da União Europeia. A União Europeia com 27 países aí, então é o seguinte, a União Europeia tem um passaporte único. Um passaporte único. Então, se você está na Espanha, por exemplo, aí, ó, você pode chegar na Polônia, você pode chegar para a Itália, você pode ir para a Grécia, você pode ir para esses locais todos, tá? Você pode dar dessa forma, que é um passaporte único que eles têm, tá certo? Só que muitos desses pessoal da Romênia, que você está vendo aí, Polônia, Bielorrússia, muita gente da Bulgária, que fazia parte também do Reino Unido, estavam querendo ir para trabalhar na França, na Alemanha e no Reino Unido em busca de melhores salários, certo? Apesar que a moeda mesmo é euro. O euro é a moeda deles todos, mas eram melhores condições. Só que aí o Reino Unido não estava aceitando mais esses imigrantes. Além dos imigrantes que estavam vindo daí, vinham os imigrantes também do norte da África. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram sair da União Europeia. Deixando de participar da União Europeia, o que vai acontecer? Para entrar agora no Reino Unido, você precisa de um passaporte. Aí eles vetam mesmo. Aí eles não vão querer que você fique mesmo e pronto. Então, como era um passaporte único só, todo mundo entrava. Então, muita gente estava pegando os empregos das pessoas. Eles vinham trabalhar, aceitavam receber menos, ou menos deles era mais do que os países deles, com certeza. E aí, o que ele fez?
o Brexit, ou seja, saiu da União Europeia, certo? Não participa mais, o Reino Unido, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda não participa mais, certo? E para entrar nesses países você precisa de um passaporte, assim como a gente for para os Estados Unidos precisa de passaporte. Aí o pessoal, né, olha para sua cara e decide se vai entrar ou não. Aí eles barram mesmo, porque antes não tinha condição de barrar, por isso que houve essa saída, ok? Então voltando à questão. Então, mais de 500 mil pessoas se uniram nos meses, né? Aí vem colocando aqui, ó, a cifra de participação foi colocada. Brexit, a pergunta, é o termo mais comumente usado quando se fala sobre a decisão da França em deixar a União Europeia, de jeito nenhum, da Irlanda em deixar a União Europeia, não, do Reino Unido em deixar a zona do euro, então, do Reino Unido em deixar a União Europeia, tá? O Reino Unido, olha lá, Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. É Reino Unido. Aí a letra B fala da Irlanda. Só a Irlanda não, é o Reino Unido. Ok? Tranquilo? Quarta questão. O aquecimento do globo é um processo natural, mas que vem sendo intensificado pelas ações humanas, especialmente por meio da... Hoje nós temos um aquecimento global muito grande. Essas geleiras, por exemplo, da Antártica, que vocês estão vendo no mapa aí, estão se descongelando com aquecimento global e estão aumentando o nível dos oceanos. Cidades litorâneas estão fadadas a acabar mesmo, né? A questão do sol cada vez intenso maior, a temperatura está subindo uma média de 1,2 por questão dos últimos próximos anos, a previsão é isso, chegar a mais de 1 grau centígrado, isso é muita coisa. Desde que começou o século XXI, no ano 2001, as temperaturas no globo todo ano batem recorde de locais quentes, o mundo está cada vez mais quente, certo? E o desmatamento é muito grande. E as consequências todos já sabem, né? Então a emissão de CO2 é muito grande. Então, voltando aqui. Aí a gente tem esses congelamentos, tem essa poluição aí dessa forma, o Amazônia que poderia até virar uma savana, como tem aqui no canto aqui, certo? De tanto que o pessoal está poluindo a questão do mundo. O aquecimento do globo é um processo natural, mas que vem sendo intensificado pelas ações humanas, especialmente por meio da utilização de recursos renováveis, claro que não. Né? Isso aí era uma coisa que o pessoal devia fazer mais. Né? Reduzir produtos, né? Por dessa forma, reutilizar. B, elevação do volume de água no mar, isso é uma consequência do aquecimento global. Tá? Está perguntando a ação humana que está sendo importante, está sendo maior devido ao que? Acentuação do processo de arenização, isso é uma consequência também do aquecimento, ou seja, desertos, né, cada vez maiores. Por exemplo, no sul do Brasil tem desertos mesmo, já começando em alguns lugares com deserto, porque planta demais, corre demais. No centro-oeste com o agronegócio pode se tornar assim também. Letra D, concentração de chuvas nas cidades, não. E emissão de poluentes na atmosfera, principalmente de CO2. Aí, ó, a questão das indústrias e dos automóveis e o gás metano também, muito atrapalhando demais a questão do aquecimento do globo. Então, número 4, letra E. Número 5. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais prevêem aumento da temperatura na região norte e deslocamento de chuvas para o centro-oeste em função do aquecimento global, aí a consequência também, que acarretaria respectivamente desdentação animal e diminuição do cultivo do trigo, não, perda da biodiversidade e prejuízo ao cultivo da soja. Se você sabe que o centro-oeste é o grande produtor de soja, logicamente seria nessa questão. C, desertificação, que é deserto, certo, e alagamento em metrópoles nacionais, não. Elevação dos caudais por gelo e subsidência, não. Ilhas de calor e inversão térmica. Ficar, com certeza, a letra B de bola, perda de biodiversidade, né, com isso, por causa do aquecimento global, e prejuízo ao cultivo da soja. Porque não vai chover, não é verdade? E precisa ali, as chuvas cada vez estão mais raras. Então, 5, letra B. 6. A China é apontada hoje como a futura superpotência mundial. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Assinala uma alternativa falsa em relação a essas vantagens. Aí está a China
uma grande potência, está aí perto da Coreia do Norte, um país socialista, Coreia do Sul, um país capitalista, o Japão. Então, na verdade, ela está perto de muitos países de economia fraca. Embaixo dela aí, para o sul, Bangladesh, Tailândia, o Vietnã, a Mongólia em cima aí, né, na parte norte, são países aí, né, a China aí que tem uma população muito grande, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, acontece o seguinte, que a China, com tanta gente, a mão de obra, como tem muita gente, a mão de obra é uma mão de obra barata, porque se arruma fácil a questão de empregados mesmo. Eles ganham muito mal, trabalham muito, tá? E realmente ele tem muito problema. É um país socialista, o presidente Xi Jinping, né? Ele é o presidente da China e ele foi reeleito assim sem eleição, porque é um país socialista, ditador. Realmente o pessoal vigia as pessoas mesmo, certo? Mas ele é um país socialista com governo. Xi Jinping é o presidente. O país ele é um país de governo socialista, mas a economia dele é uma economia de mercado, é uma economia capitalista. Então ele faz comércio com o mundo todo, entendeu? Faz bastante. Isso era uma maneira de segurar a questão da população. Então a população tem essa economia capitalista, mas o governo é um governo ditador socialista, tá? Essa é a grande questão da China. Então vamos lá. Voltando à questão. Qual a questão falsa aí? Letra A, o grande mercado consumidor real e a potencial que o país oferece. Sim, mercado consumidor muito grande e potência muito grande, né? O grande mercado consumidor real dele está certíssimo. Letra B, a localização privilegiada de uma das economias que mais cresce no mundo contemporâneo. Acho que está errado. Letra C, a sorte da infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicações. Isso está certo mesmo, tem muito mesmo. Uma tecnologia muito forte mesmo. Mão de obra muito farta, extremamente barata em relação aos outros países da região. Certíssimo. Por que a letra B está errada? A localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. E não cresce lá. Coreia do Norte, Mongólia, tá? Bangladesh, a Índia lá embaixo, o Vietnã, tá? Um pouco mais aí que tem a Índia aí, e a questão do Japão um pouco. E a China, como o Japão, eles não têm uma atração muito boa mesmo, os dois detestam, porque o Japão já tentou conquistar essas Coreias aí, e a China na Segunda Guerra Mundial, e perdeu. Mas então ela não está próxima, ela não está na Europa, por exemplo. Isso aí ela poderia estar certa. Por isso que está errada a letra B. Localização privilegiada junto às economias que mais crescem. Aí está errado, tá? Questão número 7. Sabe-se que a população mundial concentra-se principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, analise a alternativa que indica o continente mais populoso em termos absolutos. Europeu, asiático, Oceania, americano ou africano? Aí a gente olha o mapa, a gente vê aí a questão dos continentes, tá vendo? Olha os continentes aí da América, a África, o continente da Oceania e o continente asiático. Lógico, o continente asiático é o que tem a maior número de população. É a letra B, é o continente asiático, porque a China, que vocês estão vendo aí, ela tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Só os dois aí, ó, né, tem quase 3 bilhões de população. O mundo hoje tem 8 bilhões de pessoas. Só os dois juntos têm quase 3 bilhões de habitantes. E a Índia vai passar a China no número disso aqui. A China ainda, o pessoal está tendo 1 ou 2 filhos, mas a Índia está sem, ela não está fazendo restrições à questão da taxa de nascimento, não. E a China tem feito isso para diminuir a questão da população. Então, os países estão crescendo muito. Agora, os países como a Argélia, por exemplo, a Nigéria, por exemplo, também vão passar a questão do Brasil. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, ele vai cair para 7º aí, que alguns países da África irão passar o Brasil. Isso não é ruim não, tá, gente? Isso não é ruim não, porque a população crescendo bastante, problemas vão surgindo mesmo. Então, nosso país é muito grande
não é interessante. Nós temos 215 milhões de habitantes, 213 milhões de habitantes, sem o seu último censo. Então a gente realmente não é muito vantajoso hoje um país tão, com muita gente, não tem mais problemas ainda, mais problemas de infraestrutura, e o país tem muito problema com infraestrutura. Ok? Então, voltando à questão, a resposta é a letra B, continente asiático é o mais populoso. Número 8. O século XX foi considerado como o mais violento de todos os períodos históricos precedentes. Mal iniciou a segunda década do século XXI e o mundo se depara com um conflito que, para além dos terríveis dramas humanos que suscita, pode trazer mudanças profundas na economia, na política e nas relações internacionais. A partir dessas informações, chute os itens a alternativa incorreta. Todos vocês sabem que está passando uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Olha no mapa aí a questão da Ucrânia com a Rússia. Repare que a Ucrânia é o que tem maior fronteira com a Rússia, certo? Esses países aí, como Bielorrússia, Polônia, Romênia, Bulgária, isso fazia parte do chamado Pacto de Varsóvia contra a União Soviética, contra a Rússia. Era a União Soviética, era um país socialista. A Ucrânia pertencia à União Soviética. Depois que o socialismo acabou na União Soviética, em 1991, e voltou-se Rússia, eles ficaram independentes novamente, a Ucrânia, que é um grande produtor de produtos agrícolas aí, ok? E a questão da Espanha, Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, eles faziam parte da OTAN, uma organização que os Estados Unidos criou na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, para impedir que o socialismo da União Soviética tomasse conta da Europa toda. Essa questão de guerra mesmo. Só que a Ucrânia agora, né, ela pediu para fazer parte da Ucrânia. A Ucrânia, desculpa, pediu para fazer parte da OTAN. A Ucrânia pediu para fazer parte da OTAN. A Rússia não aceitou isso e acabou invadindo o leste europeu. Cidade como Donetsk, por exemplo, foi invadida. Tem pessoas, por exemplo, ao leste da Ucrânia, aí, bem na fronteira com a Rússia, que são a favor de voltar a pertencer à Rússia. Certo? Mas tem gente que não. Por exemplo, a capital dela é Kiev. E Kiev, né, a Rússia, já foi invadida em épocas assim pelo Hitler, por exemplo, através da cidade de Kiev. Os russos acham que se colocar o OTAN aqui, está muito perto de Moscou, né? Olha, você vê a questão da capital da Rússia, Moscou. Eles acham que, por exemplo, eles poderão ser atacados. E poderão ser atacados e não vão ter defesa suficiente. Então, o Putin, presidente da Rússia, acha que não devia ter a questão da OTAN e acabou invadindo. Uma guerra que pensou-se que ia ser rápida e está aí há muito tempo. E prejudicou o mundo porque, por exemplo, a Ucrânia é grande produtor de produtos de questões agrícolas. Se ela parou de fornecer produtos agrícolas para a Europa vai comprar de outros países. Compra do Brasil, por exemplo. Aí o pessoal vende para a Europa. Aí os preços encarecem aqui. Então hoje a gente tem um problema de inflação no mundo todo hoje. Porque os produtos estão, né, tem menor oferta, então você compra mais caro. A Rússia tem energia suficiente, por exemplo, para abastecer a França, a Espanha. Né? Ela tem gás natural. Muitos países europeus são abastecidos por gás natural. Eles não têm hidrelétrica, a gente aqui não. Só que eles, em retaliação que a Rússia invadiu a Ucrânia, esses países pararam de fazer comércio com a Rússia. E a Rússia simplesmente parou de fornecer energia para esses países, gás natural. Então, esses países estão passando por sérios problemas de falta de energia. E ao final do ano, que é inverno na Europa, né, o inverno chegando, e ele é rigoroso mesmo, eles vão passar muito aperto por falta de energia, porque a maioria das coisas é gás natural, e esse gás natural vem da Rússia, passando até pela Ucrânia, tá? Uma base dessa guerra que está acontecendo e que não teve fim ainda. Então, qual questão incorreta? Letra A.
O citado conflito deve início com a invasão russa a um país do qual tem fronteira a Ucrânia. Isso mesmo, né? Tá perguntando isso aqui, como eu contei para vocês, e é verdade. B. Para fugir da guerra, cerca de 2 milhões de ucranianos, segundo o cálculo das Nações Unidas, procuraram proteção entre países. Vocês viram isso na televisão? Com certeza. C. O Ocidente, sob liderança dos Estados Unidos, impôs severas sanções econômicas e financeiras à Rússia. Fez. E a Rússia, então, em retaliação, não está mandando gás natural e o pessoal está passando problemas de energia. D. No Conselho de Segurança da ONU, o Brasil foi um dos países a condenar a invasão russa. Com certeza, o Brasil condenou mesmo. O Brasil é um país conhecido no mundo todo, um país não bélico. Então, ele condenou mesmo. Letra E. Apesar da natural apreensão por uma guerra causa, o mundo se sente mais aliviado por saber que a Rússia não dispõe de armas nucleares. Que é isso? Eles têm um monte de armas nucleares. Desde a época que eles eram um país socialista. Por isso, toda hora eles falam isso. Que se colocar o OTAN, eles vão atacar com bombas nucleares. Eles têm muita. E se a França, Reino Unido, Estados Unidos jogar bomba nuclear na Rússia, a Rússia tem a ajuda da China, para te falar a verdade, também. Então a gente corre risco uma terceira guerra? Corre risco. Corre risco uma guerra atômica, nuclear? Com certeza. E a guerra nuclear são muito mais do que as bombas atômicas, eles são muito mais poderosas, se destrói esse continente rapidamente. Então essa ameaça existe. Então quando ele ameaça isso, é um problema sério, porque tem essa ameaça dele fazer isso mesmo, de atacar com bombas nucleares, porque eles têm muita bomba nuclear mesmo. 9. Questão número 9. O Brasil voltou a registrar mais de 1.000 mortes por Covid. Nessa sexta-feira, 4/2/22, foram 1.074 vidas perdidas. É o maior valor desde 17 de agosto do ano passado, quando os registros apontam 1.137 óbitos. O país não superava o patamar de 1.000 mortes diários desde 9 de agosto de 2021, há 169 dias. Portanto, nessa sexta também foram registrados 219.298 casos de Covid, o quinto maior valor da pandemia. O recorde em um único dia ocorreu na quinta-feira, 3/2/22, com 286 mil infecções. Segundo especialistas na área de saúde, o aumento de número de infecções obtidas por Covid registrado no Brasil no início do mês de fevereiro de 2022 está associado ao... Então, o caso específico, a questão da Covid, né? Isso aqui é realmente um triste número para o mundo todo, né? Que no Brasil também não foi diferente, nós chegamos a ter casos de 2.000 mortes, e as máscaras que vieram para ficar, né? De vez em quando elas vão voltar mesmo, toda vez que acontecer aumentos, aglomerações, no inverno, vai ter isso mesmo. Então, respondendo aqui, ó. No início está associado a, letra A, retorno das aulas presenciais no Brasil sem adoção de qualquer medida de proteção. Claro que está errado, porque teve medida de proteção, como álcool, máscara, e você sabe disso aí. B, baixa taxa de cobertura vacinal da população adulta inferior a 50%. Não, não foi o total não, mas mais de 50% foi, né? Fim das medidas de prevenção, como uso de máscara e distanciamento social em todo o país. As máscaras vieram para ficar. E a expansão muito rápida da nova cepa do coronavírus, a variante Omicron. Por causa dela, a gente realmente aumentou. Sempre o vírus da Covid, ela tem as suas variantes. Esse que é o grande problema desse vírus, tá? Letra D de dado. Número 9. 10. Uma análise publicada pela revista Veja, na edição 2761, dava conta que o principal parceiro comercial do Brasil estava em ritmo de crescimento menor do que o esperado, causado pela falta de energia. As exportações para esse país representam mais de 28% de todas as vendas brasileiras para o exterior. Os principais produtos de volume são soja, 33%, petróleo, 23%, minério de ferro, 20%. Veja na revista. Acessem 15/11/2021. A análise apresentada pela revista Veja respeita qual parceiro brasileiro está com problema, principalmente em questão de energia, porque também comprava-se muito da Rússia, né? E a Rússia,
Como ela está em guerra se produz menos, se vende menos, apesar que é parceiro da China, mas ela tem problemas também. Então, logicamente, que a resposta que está aí é letra E, a China, não os Estados Unidos, nem a Índia, nem a Europeia, nem a Rússia. O nosso, principal parceiro comercial é a China, e que vem sofrendo também pela falta da energia do gás natural, que também da Rússia, como já expliquei para vocês. Se a Rússia está em guerra, se ela está em guerra, a produção é menor e afetando os países da Europa e a China também. Porque a guerra é complicado, né? 11. As guerras entre árabes e judeus que se verificaram no Oriente Médio tiveram como causa principal a guerra aqui, ali de roxo ali está Israel, de rosa está Israel, o restante todos ali países árabes, todos da religião da islâmica, muçulmanos, e os árabes são judeus. Eles vivem em briga mesmo por causa dessa região de Israel aqui, ó. Israel acha que ali é deles, historicamente, os árabes acham que ali também é deles. Ali era o estado da Palestina. De 49 até 1949, dos anos 70 até 1949, essa região foi Palestina, porque os judeus foram expulsos, sim. Certo? Antes era Israel. Depois a ONU, em 1948, criou o Estado de Israel. Desde que foi criado o Estado de Israel, há uma briga feroz entre judeus e muçulmanos. Certo? Então, praticamente ninguém gosta de Israel ali. Ninguém. Todos os países aí são contra eles mesmos. A Turquia não entra na União Europeia justamente porque é um país de muçulmanos. E muçulmanos está atrelado hoje a terroristas, certo? Então, as guerras entre árabes e judeus se verificaram no Oriente Médio tiveram como causa principal a guerra civil no Líbano, não. O problema de uma população sem território, os refugiados palestinos, que surgiu com a criação do Estado de Israel. Esse é o motivo. Eles foram expulsos da região, a região era deles, eles ficaram só com essa parte aí um pouco de verde aqui, certo? Tanto que a capital de Israel passou a ser Tel Aviv, porque Jerusalém é uma cidade sagrada tanto para judeu como para os muçulmanos e para os cristãos também, certo? A faixa de Gaza, que ficou aí, ó, essa faixa de Gaza, que tem um grupo terrorista que está tomando conta lá, chamado Hamas. Então, o que os palestinos querem? A volta disso aqui, volta às terras. Então, por exemplo, o problema de uma população sem território, palestinos, refugiados palestinos, que surgiu com a criação do Estado de Israel. Eles querem a volta disso aí. Existe até Existe o país que é palestino, tá, gente? A ONU aprovou, certo? Os Estados Unidos votou contra, Israel votou contra, votou. A Palestina existe, ela não tem fronteiras, mas o país até que existe pela questão da ONU, tem seu representante e tudo mais. É uma briga eterna. Ali realmente, desde da Bíblia, a gente vê isso aqui e praticamente não tem fim. Né? A briga é muito questão de religiosa. Judeu acredita que o Messias ainda vai vir na Terra, então só o Velho Testamento, que está lendo ali, e os muçulmanos acreditam em Alá e o profeta Maomé, certo? Então, para isso, todos eles vão vir através de Jerusalém. E a outra religião é o cristão, quem é católico e protestante, e acredita em Jesus como Filho de Deus, é cristão. São religiões monoteístas que acreditam em Deus só no mundo. Ok? O gabarito está no final, aqui, que eu coloquei para vocês, tá certo? É só vocês darem uma olhada das questões, leiam novamente as questões, mando slides para vocês. Uma boa prova, tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau.